encontrei na Bíblia. O extraordinário mundo das histórias bíblicas. Vamos orar? Ore comigo. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. E vamos orar? Então faça como o coração. Minhas mãos juntas estão. Feche os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Fala conosco através da Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Fique com a gente. Vamos louvar a Jesus? É possível sonhar com um mundo em paz. É possível sonhar com uma vida melhor. É possível sonhar com trabalho e justiça. É possível sonhar, mas é preciso lutar. É possível sonhar com lares felizes que unidos e em paz vençam as crises. É possível sonhar que velhos e crianças caminham com fé e muita esperança. É possível sonhar, planejar e lutar com garra e dedicação. Mas devemos orar e a Deus buscar para que Ele transforme a nação. É possível sonhar com um mundo melhor, onde reina a paz, onde reina o amor, para ver o Brasil sem crimes e dor. É preciso buscar ao Senhor. É possível sonhar com um mundo em paz. É possível sonhar com uma vida melhor. É possível sonhar com trabalho e justiça. É possível sonhar, mas é preciso lutar. É possível sonhar com lares felizes que unidos e em paz vençam as crises. É possível sonhar que velhos e crianças caminham com fé e muita esperança. É possível sonhar, planejar e lutar com garra e dedicação. Mas devemos orar e a Deus buscar para que Ele transforme a nação. É possível sonhar com um mundo melhor, onde reina a paz, onde reina o amor, para ver o Brasil sem crimes e dor. É preciso buscar ao Senhor. É preciso buscar ao Senhor. Hora da história. A história de hoje é... Hoje é o nosso último dia de falar sobre o livro dos Levíticos. Mas tem muitas coisas importantes que você precisa saber, como o primeiro sacerdote. Arão é nomeado o sumo sacerdote. Agora, Israel era uma nação organizada, como uma religião organizada. Antes dessa época, um chefe de família oferecia os sacrifícios necessários. Mas agora, Deus havia separado a família de Levi como sacerdotes para supervisionar as ofertas e os sacrifícios. Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Seu filho mais velho seria o sumo sacerdote depois dele. As roupas especiais do sumo sacerdote representavam sua função como mediador entre Deus e o homem, além das calças de linho branco, túnica, cinto e tiara usados por todos os sacerdotes. O sumo sacerdote usava uma sobrepeles azul, comprida e sem costura. Em toda a orla das sobrepeles eram colocadas romãs e campainhas. As romãs apontavam para a lei divina como alimento espiritual, doce e agradável ao paladar.
As campainhas tocavam quando o sumo sacerdote entrava no santuário diante do Senhor, para que não morra. Elas anunciavam a salvação graciosa de Deus, pois ele aceitava o povo na pessoa de seu defensor, o sumo sacerdote. Esta peça da vestimenta era chamada de sobrepeles da estola sacerdotal. A estola sacerdotal era usada sobre ela. A estola em si era um avental de 2 peças, elaborado e belo, que chegava até os quadris, sendo tecido com as cores reais, azul, púrpura e carmesim, e costurado com fio de ouro. O cinto era do mesmo material. A estola ficava presa aos ombros com 2 pedras grandes de ônix com os nomes das tribos de Israel gravados nelas, engastadas em ouro, de modo que nos ombros o sumo sacerdote simbolicamente carregava a nação inteira diante de Deus em todos os seus atos sacerdotais. O peitoral do juízo era feito do mesmo material da estola e preso na parte da frente, desta com estofa azul e correntes de ouro puro. Ele representava e elevada a posição do sumo sacerdote como advogado de Israel diante de Deus. No peitoral havia 12 pedras preciosas, cada uma com engastes de ouro e gravada com o nome de uma tribo de Israel. O sumo sacerdote, então, não só levava os nomes do seu povo nos ombros, o lugar da força, como também os carregava no coração, o lugar do amor. No bolso do peitoral, diretamente sobre o coração do sumo sacerdote, ficava o Urim e o Tumim, o meio pelo qual Deus poderia comunicar-se. Estas eram pedras preciosas e julga-se geralmente que eram lançadas como sortes, por serem usadas para revelar de alguma forma a vontade de Deus. Mostravam o papel do sumo sacerdote como a porta-voz de Deus. O sumo sacerdote usava um turbante, que lhe cobria parte da testa. Na frente do turbante era presa uma placa de ouro gravada com as palavras: Santidade ao Senhor. Todas essas peças representavam a glória e ornamento que Deus colocava sobre os seus sacerdotes, santificando-os para ministrar em seu nome. Na Bíblia, na carta dos Hebreus, apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele nos socorre em nossas fraquezas e é capaz de condoer-se de nós, mediante a sua morte e ressurreição. Ele se tornou o nosso mediador e está na presença de Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Eu sou Simon e até a próxima história. Resumo do livro de Levíticos. Escritor: Moisés. Local: Monte Sinai. Personagens: Moisés e Arão. Por que é importante? O livro de Levítico revela que Deus está interessado em você e que deseja estar envolvido em cada parte de sua vida. Algumas das histórias em Levíticos. Arão é indicado para o cargo religioso mais importante. Levítico 8. Filhos do sumo sacerdote são condenados por delitos. Levítico 10. Levíticos do capítulo 1 ao 7. Regras para ofertas. Deus estipulou aos israelitas determinadas ofertas por motivos e situações específicas. Ele sabia que o povo iria pecar e que precisaria de seu perdão. Essas ofertas e sacrifícios davam a eles perdão por seus pecados, sob as leis do Antigo Testamento. Tudo isso foi especificado antes do sacrifício que Jesus faria na cruz. Levíticos do 8 ao 9. Arão é nomeado ao sumo sacerdote. Agora Israel era uma nação organizada, como uma religião organizada. Antes dessa época, um chefe de família oferecia os sacrifícios necessários. Mas agora Deus havia separado a família de Levi como sacerdotes para supervisionar as ofertas e os sacrifícios. Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Seu filho mais velho seria o sumo sacerdote depois dele. Levítico 10. Nadab e Abiú. Esses 2 filhos de Arão eram pecadores. Eles desobedeceram às regras de Deus sobre a queima do incenso, e o juízo do Senhor foi rápido e terrível. Levítico 11. Animais puros e impuros. Mesmo antes do dilúvio, havia uma diferença entre animais puros e impuros. Algo puro era aceitável a Deus. Era santo e sagrado.
Algo impuro era simplesmente o oposto, não era aceitável e devia ser mantido longe de Deus. E agora essa diferença havia se tornado parte da lei do Senhor, a lei sobre o que os israelitas podiam ou não comer. Essas leis os separavam como o povo santo de Deus e os diferenciavam de outras nações. Essas leis eram também regras ou limites de segurança que Deus usava para protegê-los do mal. Levítico 12. Purificação depois de ter um bebê. Como há sangue envolvido no nascimento de um bebê, a mãe precisava passar por uma purificação depois do parto. Deus deu regras específicas sobre o que e como ela deveria fazer. Não há um motivo claro do que o tempo para purificar-se. Era de 40 dias quando um menino nascia e de 80 quando era uma menina. Levítico 13 ao 14. Testes sobre doenças de pele. Essas regras foram criadas para não deixar que infecções se espalhassem. Essas doenças podiam ser qualquer coisa, desde uma simples irritação até a terrível e temida lepra. A lepra fazia a pele de uma pessoa apodrecer e causava muito sofrimento. Levítico 15. Regras para se purificar. Essas regras não ajudavam apenas o povo a se manter limpo fisicamente, mas também a ser puro e santo diante de Deus. Levítico 16. O dia de pagar pelo pecado. O dia de perdão ainda é celebrado hoje em dia pelos judeus. É chamado Yom Kippur. As cerimônias desse dia cobrem todos os pecados que as pessoas cometeram ao ano anterior. Elas também acenam para o futuro, para o tempo em que tais sacrifícios não seriam mais necessários. Levítico 17. Não beber sangue. Esses versículos dão instruções específicas para a retirada do sangue da carne que seria comida. Deus explicou ao povo de Israel que a vida de todas as criaturas estava em seu sangue. Por esse motivo, o sangue era usado nos sacrifícios como pagamento pelo pecado. Levítico 18. Pecados sexuais. O povo de Canaã tinha uma vida imoral e cometia pecados. Deus queria que seu povo se mantivesse bem longe desses pecados. Levítico 19:20. Mais leis. Deus estava e está interessado em cada área de nossa vida. Esses versículos cobrem muitas situações diárias, como cuidar dos pobres e demonstrar a bondade a pessoas com deficiências, e ser honesto nas quantidades e serem vendidas. Deus queria que seu povo vivesse de uma forma obediente e saudável. Isso era muito diferente de todas as pessoas ao redor. Levíticos 21:22. Sacerdotes e sacrifício. Tanto os sacerdotes quanto os sacrifícios não podiam ser defeitos físicos. Não eram permitidos qualquer defeito ou mancha. Levítico 23 ao 24. Festas e outras leis. As festas de Israel foram concebidas para separar os israelitas de seu estilo de vida, do estilo de vida de seus vizinhos. Levítico 25. O ano sabático e o ano da libertação. O ano sabático acontecia a cada 7 anos. As pessoas não deviam plantar em seus campos durante aquele ano, dando ao solo a oportunidade de descansar. E o ano da libertação acontecia a cada 50 anos. Nesse ano, as pessoas também não trabalhavam em suas terras. Todos os escravos eram libertos, dívidas eram perdoadas e toda a terra voltava para o seu antigo dono. Levítico 26. Obediência ou desobediência. Deus deu ao povo uma promessa clara de que ele os abençoaria e eles obedecessem, e o que os castigaria se o desobedecessem. Levítico 27. Votos e dízimos. Votos são promessas feitas a Deus. Ele queria que seu povo fosse cuidadoso e fizesse apenas votos que pudessem cumprir. Deus também queria que seu povo devolvesse a ele, através do dízimo, a 10ª parte de tudo o que ganhasse. A clara lição do dízimo é que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Resumindo as ideias centrais em Levíticos: Deus é santo, você não. Apenas pessoas purificadas podem se aproximar de Deus. O pecado deve ser pago com o sacrifício. Levítico descreve como Israel adora corretamente a um Deus santo.
Levítico descreve brevemente como o povo hebreu deve viver em um relacionamento de aliança com Deus. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima. Olha só, crianças, nós chegamos a mais um final de um livro da Palavra de Deus. Hoje nós terminamos o terceiro livro da Bíblia, que é Levíticos. Muito bom, se você está com a gente, você sabe que esse é o terceiro livro da Bíblia, que ele foi escrito por Moisés e que ele faz parte dos 5 primeiros livros chamado Pentateuco. Muito bem, crianças, não deixe de ler a Bíblia todos os dias, porque ela tem que ser a nossa única regra de fé e de prática. E nós vamos continuar com as próximas histórias, porque a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, e todas as histórias apontam para Jesus, que é o nosso Salvador, porque ele deu a vida na cruz para nos salvar. E isto é maravilhoso, não é verdade? Então, continue aí conosco e hoje você vai ter a oportunidade de conhecer a tia Sônia. Ela vem trazer pra gente hoje uma história de como nós estamos gastando o nosso tempo. Será como nós estamos investindo a nossa vida? Como nós estamos usando o nosso tempo? Será que nós estamos doando o nosso tempo para Deus? Ou será que nós estamos doando o nosso tempo todo para nós mesmos? Então fique com a gente e aproveite mais uma história do extraordinário mundo das histórias bíblicas. E olha só, tchau, até a próxima! Olá, amiguinhos! Bom dia para todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem. É isso mesmo. Espero que vocês estejam ótimo. Hoje a tia Sônia, sou a tia Sônia, e vou trazer uma mensagem muito legal para o seu coração. Porque nós estamos vivendo uma pandemia, não é verdade? E tem muita criança que ainda não voltou para a igreja, que ainda não voltou para a escola, não é verdade? Tem muitas crianças que ainda estão dentro de casa. E hoje a tia Sônia vai falar sobre isso, né? Porque tem muitas crianças que estão dentro de casa. O que essas crianças estão fazendo dentro de casa? Na verdade, o que será que essas crianças estão gastando o seu tempo? Nós vamos trazer uma reflexão e você vai estar assim pensando, meu Deus, será que realmente eu estou fazendo isso? E se você estiver fazendo isso, você vai deixar de fazer isso e vai buscar Jesus a cada dia mais na sua vida, tá bom? Então vamos lá, crianças? Olha que lindo, meu coração! Que lindo! Olha, Jesus é o centro do meu coração. E o seu? Jesus é o centro do seu coração? Você tem gastado a maioria do seu tempo com Jesus? Ou você tem gastado o seu tempo com as coisas erradas, com as coisas que não agradam a Deus? Que não traz crescimento para a sua vida? Vamos saber? Olha, Jesus está no centro do meu coração e eu espero que Jesus também esteja no centro do seu coração, criança. Tá bom? Beleza? Combinado? Então vamos lá? É porque nós sabemos que tem muitas crianças que estão trocando Jesus pelo YouTube. Sabia disso? Porque tem criança que passa o dia todo, mas o dia todo mesmo, assistindo YouTube. É, tia Sônia, é verdade. Tem muita criança que não pega a Bíblia para ler, que não pega, não põe lá no YouTube historinhas para ouvir da palavra de Deus. Põe só histórias feias, violentas, sabia? Tem muitas crianças que vão lá no Google e ficam pesquisando coisa feia, briga, jogo, aquelas coisas que realmente não agradam a Deus, sabia disso? É verdade. E tem muitas crianças que vai pro WhatsApp e fica lá no WhatsApp mandando mensagem feia, trocando fake news, né? Aquelas mensagens feias, aqueles vídeos feios, aqueles vídeos violentos, na verdade, e nem sabe se é verdade. Tem muitas crianças que nem sabem, tá bom? Mas aí, fazendo essas coisas, tem muitas crianças que têm tempo para ficar o dia todo no videogame e ficam o tempo inteiro jogando e gritando e cada jogos violento que tem no videogame, vocês já viram? Muitas coisas feias. A criança e nem lembra
de buscar Jesus, nem lembram de orar, nem lembram de ler a Bíblia. Puxa vida, como Jesus fica triste. Jesus não está mais no coração. As crianças nem lembram mais de Jesus. As crianças esqueceram, colocaram outras coisas no lugar de Jesus. Aí Jesus, ele não é mais, ele deixa, né, de ser o centro do nosso coração. Quando a gente faz isso, sabia disso? Jesus, ele se afasta. Jesus deixa de ser o centro do nosso coração quando nós fazemos essas coisas. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus, preencher o nosso coração com as coisas que agrada a Deus. Alimentar a nossa alma. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ora, a gente está nos alimentando espiritualmente. Estamos nos alimentando de Jesus, né? Para que Jesus não saia do centro do nosso coração e que ele permaneça no centro do nosso coração. Mas se a gente dá atenção somente para essas coisas, gasta o nosso dia, o nosso tempo somente nessas coisas, Jesus deixa de ser o centro do nosso coração. E aí, o centro do nosso coração começa a ser essas coisas e não a Jesus, né? E aí Jesus fica muito triste. Se você, criança, está fazendo isso, deixa agora de fazer isso e comece a clamar a Deus. Sabe por quê? Porque o vírus, sabe aquele vírus do pecado, né? O vírus é o pecado que entra na nossa vida e o pecado nos afasta de Jesus. A palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus. E aí, quando o pecado entra na nossa vida, nós não damos mais valor a Jesus. Nós não colocamos mais Jesus no centro do nosso coração. Muito pelo contrário. Outras coisas é que fica sendo o centro do nosso coração e não Jesus. Criança, você está arrependido? Porque você está fazendo isso? Então, você tem uma chance. A palavra de Deus diz que você tem uma chance de trazer Jesus novamente para o centro do seu coração. E sabe como? Orando, lendo a Bíblia e se arrependendo. Vamos orar a Deus agora? Dizer que nós estamos arrependidos. Eu não quero mais. Senhor Jesus, eu não quero mais fazer isso. Me perdoe. Aí quando você começa a orar e você começa a ficar arrependido mesmo por tudo isso que você está fazendo. Você não quer mais. Eu não quero mais ficar no WhatsApp, no YouTube. Eu não quero mais ficar no Google. Eu não quero mais ficar no videogame o dia todo. Eu quero agora ler a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia. Mamãe, eu quero que você leia a Bíblia para mim. Você começa a estudar. A Bíblia começa a ser um livro agradável para você, né? Eu quero ver as histórias bíblicas. Você pode até entrar no YouTube, você pode até entrar no Google, mas para assistir as historinhas lindas que tem lá da palavra de Deus, né? E assim, Jesus começa a voltar. Jesus começa a voltar para o centro do seu coração novamente. Sabe por quê? Porque você agora não deu atenção, nem preferiu as outras coisas, mas sim você quer orar, você quer buscar Jesus de todo o seu coração. E aí, amiguinhos, vocês vão sentir vontade no coração de ir para a igreja. Agora eu quero voltar para a igreja, eu quero ver meus irmãos. Eu não vejo a hora de chegar domingo para ir para a escola dominical, porque eu quero ver a tia contar as histórias bíblicas para mim. Eu não vejo a hora. Então, crianças, pensa bem, presta atenção se você realmente está fazendo com que Jesus seja o centro do seu coração. Se Jesus for o centro do seu coração, aí sim, aí você vai ser feliz, você vai ter vontade de fazer as coisas de Deus, né? Olha só, Jesus volta para o centro do seu coração, né? E aí, crianças, Jesus vai ficar muito feliz conosco, né? A palavra de Deus diz. Aí eu tenho que pensar muito, 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 crianças, porque quando Jesus sai do centro do nosso coração, nós temos que saber em que lugar nós estamos pisando. Aonde nós estamos pisando, né? O que nós estamos fazendo? Onde nós estamos andando, né? Cuidado com os pezinhos aonde você pisa, né?
Você tem que pisar em lugares santos, lugares que agradam a Deus. Seus pezinhos te levar a fazer coisas que agradam a Deus, né? Porque nós sabemos que muitas vezes nós andamos, fazemos coisa errada, desobedecemos, né? Ah, filhinho, faça tal coisa. Você não faz, você vai para outro lugar, você mente, né? E aí a palavra de Deus diz que é pecado, e isso também nos afasta de Deus. A nossa mãozinha, nós temos que usar ela para abençoar. A nossa mão, a gente pode usar ela para orar a Deus, nós podemos usar para levantar assim a Deus, a tantas coisas, não é verdade? As nossas mãos têm que ser santas e apalpar, pegar coisas que realmente agradam a Deus. Aí Deus se agrada conosco, né? Nós também temos que prestar muita atenção no que nós estamos ouvindo, porque às vezes nós estamos ouvindo coisas que desagradam a Deus. Também sabia disso? Então, nós não podemos fazer isso. Assistir aqueles vídeos, aquelas coisas que desagradam a Deus, nós podemos estar ouvindo coisas erradas também. Os nossos ouvidos têm que estar atentos às coisas de Deus, né? A nossa boca tem que servir para abençoar as pessoas, abençoar nossos irmãozinhos, abençoar nossos amiguinhos, nossos coleguinhas, os nossos professores, né? Os nossos pais. Da nossa boca é que tem que sair o perfeito louvor, a palavra de Deus diz. A nossa boca não pode sair coisas erradas, mentira, palavrões, maldição, né? Nós temos que usar a nossa boquinha somente para falar aquilo que agrada a Deus, tá? Pense bem, criança, o que vocês estão falando, o que vocês estão pronunciando com a boquinha de vocês, tá bom? E, por último, os nossos olhos. O que os nossos olhos estão vendo? É coisas boas? É coisa boa que você está vendo lá no YouTube? É coisas que agrada a Deus, que edifica e que traz você mais perto de Deus e que faz Jesus ser o rei do seu coração, o centro do seu coração? Toma cuidado, criança, porque os nossos olhinhos, eles podem ver muitas coisas feias. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que olhar somente para as coisas que agradam a Deus. Aquelas que não agradam a Deus, a gente desvia o nosso olhar, não é verdade? E nós só vamos mirar e olhar somente para Deus, somente para as coisas de Deus, as coisas santas, tá bom? Então, que essa lição sirva para cada um de vocês, para vocês pensarem o que vocês estão fazendo que está agradando a Deus e o que vocês estão fazendo que está desagradando a Deus. Pensa bem, amiguinho, pensa bem, porque Jesus, ele diz em sua palavra, né? Ele diz lá em João, sabe? No Evangelho de João, né? Jesus diz lá no versículo 14 de João, né? Em João 14, né? Vamos ler? Em João 14, 15, vamos ver? Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Se me amais, mais guardais os meus mandamentos. Tá vendo só a palavra de Deus, o que ela está dizendo? Lá em João, na palavra de Deus na Bíblia, está falando isso. Se você ama Jesus, você vai guardar os mandamentos dele. Se você ama Jesus, você vai obedecer. Eu espero, criança, que vocês tenham entendido a mensagem dessa palavra e que vocês tenham gostado dessa história e que essa história tenha trazido para você uma grande reflexão. E se você estiver, criança, fazendo qualquer coisa dessas, colocando Jesus fora do centro do seu coração, que você pense e traga Jesus para ser o centro do seu coração e tenha prazer na leitura bíblica, na oração e ir para a igreja, porque isso é algo que vai alimentar e que vai trazer Jesus cada vez mais para o centro do seu coração, tá? Grande beijo para vocês, que vocês fiquem com Deus e que Deus continue sempre sendo o rei do coração de cada um de vocês. Até a próxima! Tchau, crianças! Obrigado por estar conosco. Leia a Bíblia todos os dias.
dias. Porque Jesus está vivo e ele vai voltar. Até a próxima!